tarde a todos, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Mário, diretor da ETEC Cidade Tiradentes, e é com muito prazer que a gente está apresentando hoje a nossa primeira webinar, né? Então, não esqueçam todos de deixar o seu link, deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe nossas próximas lives. Todas as semanas iniciaremos aí, todos os sábados praticamente teremos novas lives. Vários assuntos, vários temas interessantes. E hoje, nossa primeira webinar com o professor William Oliveira, nosso professor lá de Recursos Humanos. Seja bem-vindo, William. Boa tarde, William. Tudo bem? Boa tarde, Mário. Como é que tá? Beleza? Tudo tranquilo. O William vai falar um pouco com a gente aí, pessoal, de como a empatia pode ajudar na relação alunos e professores nessa quarentena. Então, assim, é com imenso prazer que eu vou deixar vocês agora na mão do William, que vai fazer aí um bate-papo legal nessa tarde de sábado com vocês. William, boa sorte, boa live. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado, Mário. Obrigado a todos aí que da ETEC fizeram esse momento acontecer. Com muito prazer que eu recebo a honra de ser o primeiro palestrante aqui. E eu não falo normalmente que eu sou palestrante. Normalmente eu falo que a gente vai bater um papo. Então a gente está aqui para bater um papo. Eu, vocês aí do outro lado, a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto mega importante. Que considerei, tendo essa experiência com as aulas online, tive essa experiência de entender que, poxa, realmente está sendo muito complicado para muitas pessoas, tanto professores quanto alunos, esse momento da gente vivendo agora. Então é interessante que a gente entenda mesmo que é um momento importante, temos que falar sobre isso, e é por isso que nós vamos falar um pouquinho agora, certo? Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Então, como a empatia pode ajudar na relação entre alunos e também professores nessa quarentena, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é William Oliveira, eu sou formado em Administração de Recursos Humanos, eu tenho um MBA, uma especialização em Gestão Estratégica de Negócios, sou técnico também em Administração lá pela ETEC de Guaianazes, minha primeira casa, fiz uma licenciatura em Matemática e também fiz uma docência em ensino superior, uma pós-graduação em docência em ensino superior. E as minhas principais atuações como administrador de recursos humanos, consultor de recursos humanos para empresas e pessoas, palestrante também, gosto muito disso, e minha principal atuação, sou professor com muito orgulho da ETEC de Cidade Tiradentes, no eixo de gestão e negócios da nossa escola. Então, por que a gente tem que falar de empatia? Eu percebo muito que a empatia é um momento, é uma palavra, né, aliás, que ficou muito na moda. Ficou muito na moda. E vou dizer o porquê. Toda vez que a gente entende o que é empatia de verdade, a gente basicamente sempre sabe o que é se colocar no lugar do outro. Até aí, sem segredo. Todo mundo sabe o que é empatia. Só que será que de verdade estamos tendo esse momento? Será que a gente está se colocando no lugar do outro? Em outras palavras, será que a gente está falando de verdade, fazendo principalmente de verdade a empatia? Será que a gente está praticando ela? Então, vamos lá. Não estamos acostumados a parar. Somos uma sociedade conectada com a tecnologia, vivemos em um ritmo muito acelerado, correndo contra o tempo, porque aprendemos desde cedo que tempo é dinheiro. E aí eu repito isso de novo. Tempo é dinheiro. Fomos ensinados dessa forma. Então, esse estado conhecido como aceleração social do tempo influencia a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo, provocando ainda reações em nossa saúde física e mental, e chegamos numa primeira conclusão desse nosso bate-papo. Fisicamente e principalmente psicologicamente, estamos esgotados. E aí você pode deixar o seu comentário aí, por favor, se você realmente se sente assim, você aluno principalmente, professor também, coloca aí nos comentários, vamos fazer essa participação aí render. Você está se sentindo esgotado? E isso aí não é só o seu momento, pode ter certeza que todos nós estamos. Então, por que a gente decide falar sobre empatia logo nesse tempo, né, de quarentena? Porque é um momento que facilmente nós nos preocupamos principalmente conosco e com a nossa família, mas principalmente conosco mesmo. Então a gente tem essa preocupação gigantesca, exacerbada com a nossa saúde, principalmente em tempos dessa pandemia, mas
é um tempo que vai servir muito para que todos nós pratiquemos essa empatia. Essa palavra que eu falei que está tanto na moda. Então a gente precisa, de fato, entender o que é empatia, depois como praticar ela, e aí sim botar ela em prática de vez, certo? Então, a abordagem do psicólogo Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, diz assim: que a empatia é a regra de ouro da inteligência emocional para experimentar a emoção do outro. Então, já temos aí o nosso primeiro conceito. Se sensibilizar, ter consciência, contextualizar, enxergar e estar, de alguma forma, em equilíbrio com as emoções. Para quem não sabe, inteligência emocional basicamente é você saber lidar com seus sentimentos e emoções em determinadas horas, principalmente nas horas de estresse. E a gente sabe que isso é quase que impossível. É muito difícil você controlar todas as suas emoções, justamente porque é na hora do estresse, da briga, do alto estresse mesmo, que você se descontrola. E esse é o princípio da inteligência emocional, que saibamos como nos moldar ali para cada situação. Então, inteligência emocional é isso, você saber lidar com seus sentimentos e emoções em todos os momentos, certo? E aí, ainda falando de empatia, a gente tem o conceito também do altruísmo. Então, para quem não sabe, altruísmo é você fazer o bem, você gostar de fazer o bem para todos. Primeiro vem o outro, depois vem você. Sempre você vai colocar o outro na frente dos seus interesses, etc. No primeiro momento, vamos ser sinceros, a gente se sente assim, não, eu sou muito altruísta, que é a pessoa que pratica o altruísmo. Só que é em determinados momentos que a gente vê de fato se realmente é de verdade altruísmo aquilo. Ou, é como eu falei numa aula essa semana, ou você está fazendo uma média, você está fazendo uma politicagem, ou algo desse sentido. Então é interessante a gente perceber. Se há interesse nessa troca, né, em você fazer algo para o outro, não é altruísmo. É qualquer outra coisa, mas não é altruísmo. O altruísmo ele não prega isso. Ele prega fazer o bem, sem trocas, sem interesses, sem nada, certo? Então, Renata Mafra, que também é uma psicóloga, ela fala que o altruísmo é o contraponto do egoísmo. Vamos entender um pouquinho. A empatia leva ao altruísmo, naturalmente, porque se você pratica a empatia, se você se coloca no lugar do outro, automaticamente você já está praticando também o altruísmo. O se voltar para o outro, né, que a gente sempre fala. Não há como ser altruísta sem a empatia. Resta saber se a pandemia que estamos vivendo agora despertará um altruísmo que já estava ali e foi aflorado pelo momento, ou se na verdade ninguém dava visibilidade a ele. Então é importante você que observe isso nas suas atitudes. O importante é que os dois podem ser desenvolvidos e tornar inspiração e motivação para os outros, na presença ou ausência de uma pandemia, para que mais pessoas ocupem espaços além das janelas. Ou seja, será que precisamos? Deixa a primeira pergunta, se você puder aí comentar aí, por favor, comenta aí a sua resposta. Será que de verdade precisamos ou a gente tem a necessidade de ter uma pandemia, de uma quarentena, de um vírus tão grande como esse, acabando com tantas famílias, para que a gente possa entender de fato se a gente pode praticar empatia? Será que a gente precisa passar por uma pandemia para a gente praticar isso? Então, fica complicado a gente poder entender um pouquinho disso. E se vocês me permitem, eu queria até contar uma história muito rápida, de 2 minutinhos, 3 minutinhos, da Nathalie. A Nathalie, para quem não sabe, é minha noiva. Ela é enfermeira nos hospitais aqui de São Paulo que está cuidando, né, de pessoas com Covid-19. E ela deu alta para um paciente. Ela deu alta para um paciente na última quinta-feira. E foi uma alegria danada, foi uma alegria, como vocês podem imaginar, foi bem legal. Só que a Nathalie já sabia de uma informação que ele não sabia. Enquanto esse paciente que recebeu a alta dela estava internado, 3 pessoas da família dele morreram. Pela mesma doença, nas mesmas situações. E isso mexeu muito com ela. Isso mexeu muito com ela, tanto é que ela teve que procurar a psicóloga, a assistente social da empresa, do hospital, para dar essa notícia junto com ela para aquele paciente, porque ele estava tão feliz, tão afoito, né, por conta da alta, e quando ele recebeu essa notícia, foi como se ele não tivesse querendo mais a alta. Eu lembro dela falando que ele falou até que, poxa, se eu soubesse que isso aconteceu, eu não queria nem sair dessa doença. Nesse momento, praticou-se a empatia. A psicóloga, a assistente social
e a enfermeira, que é a Nathalie, praticaram a empatia nessa hora. Naturalmente, todos nós, num momento triste como esse, a gente pratica a empatia, porque você deve estar se perguntando agora, poxa, imagina só o que o cara sentiu. Todos nós a gente se pergunta nisso, é natural. Só que o que eu quero dizer é que, será que de fato a gente precisa ouvir uma história como essa? A gente precisa de um vírus como esse? A gente precisa de uma quarentena, de uma pandemia como essa, que está assolando todo mundo, para entender o que é de fato empatia e poder praticar ela? Fica essa história. Então, existem ainda diversos benefícios, como todo mundo imagina. Existem diversos benefícios aí para quem pratica a empatia. Você deve saber disso, pô. Ser empático é ter sensibilidade de ouvir alguém na essência, entender os seus desconfortos e suas alegrias. E com isso, poder ajudá-lo e se sentir menos solitário e mais conectado. E agora eu quero falar com você, aluno. Como todo mundo sabe, eu sou professor dos cursos de Administração, Recursos Humanos e Logística da ETEC de Cidade Tiradentes e também da extensão Céu Alto Alegre, também da nossa ETEC. Faço isso, como muitos de vocês já me conhecem, faço isso com um orgulho imenso. Tenho para mim que eu achei a minha carreira nisso e fico muito feliz todos os dias quando eu entro online com os alunos, quando a gente tem aula presencial, quando a gente vai para aula presencial também. E me orgulhou muito num determinado ano, se eu não me engano foi em 2018, que vários alunos me procuraram para falar de problemas psicológicos que eles estavam enfrentando, dos mais diversos que vocês podem imaginar. Como eu sempre falo, eu não me sinto exemplo de nada. Não me sinto exemplo de professor, não me sinto exemplo de ser humano, não me sinto exemplo de absolutamente nada. Eu vivo tentando não errar, tentando fazer o bem para os outros. Acho que essa é a minha filosofia maior que a gente pode tratar. E aí, muitos alunos vieram me procurar falando dos problemas dele e tudo mais. E um deles eu falei, poxa, será que realmente eu sou a pessoa certa? Será que eu sou a pessoa certa para ouvir tudo isso? Para entender todos esses problemas? Porque eu não sou, cara. Quem sou eu perto disso? A pessoa pode me ensinar muito mais do que ela pensa. Então, muitas pessoas mesmo assim vieram me procurar e eu entendi o porquê. Eu simplesmente abri os meus ouvidos e o coração para essas pessoas. Muitas vezes a pessoa que está passando por algum problema, seja ele qual for, ela não quer que você resolva o problema dela, mas sim que você as ouça. Só isso. Só isso. Então fica a dica aí para os professores. Então, o aluno, muitas vezes ele confia muito em você. Professor, muitas vezes você é o espelho daquele aluno. Você é o pai, você é a mãe, você é o irmão mais velho, você é o primo, você é o tio, você é a referência daquele aluno. E muitas vezes o aluno nos procura para simplesmente desabafar, trocar uma ideia, sabe? Poder espairecer um pouco. É nessa hora, cara, que o aluno vê em você uma pessoa humana. O professor, muitas vezes, eu falo isso por experiência própria, o aluno nos vê, muitas vezes, como um ser intocável. Como um ser ali que, nossa, meu, ele não erra, ele não... Enfim, ele não erra nunca. Ele é, sabe, no topo ali, é o top. E não é. Pode ter certeza, aluno, o professor não é esse. O professor, ele é um cara que erra, ele é ser humano, ele come, ele dorme, ele vai no banheiro, ele faz tudo igual a você. A única diferença é que ele está numa posição que é de extrema responsabilidade. Ele está te ensinando, ele está trocando informação. E não pense em você, aluno, que você não ensina nada para o seu professor. Você pode ter certeza que você ensina muito a ele. Você ensina muito a todos os professores. Então, a primeira dica que eu dou, assim, primeiro, antes da gente começar a conversar de fato com o professor e aluno e tal, vamos entender essa questão do isolamento. Essa questão do isolamento. A gente pensa assim que, poxa, em primeiro momento eu estou isolado, então eu estou, sabe, solitário. Eu vivo na solidão e tudo mais. Calma. Isolamento social não quer dizer que você tem que viver pregado sempre no seu mundo, no seu quarto, que você não pode sair para nada. Não é assim. Não é essa a questão. A questão é que você realmente, de fato, tem que se isolar, falando um pouco mais de saúde, né? Mas você não pode, de fato, se isolar das pessoas. A gente tem tantos meios hoje de conversar, de trocar uma ideia, de ver como é que as pessoas estão. Então é importante que você não confunda isolamento social com solidão, certo? No entanto, pesquisas sugerem, que cuidar dos outros é uma das melhores maneiras de combater o sentimento de isolamento.
Ou seja, você perguntando, cara, mesmo que online, ali pelo WhatsApp, enfim, poxa, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Não sei se vocês sabem, mas isso tem um poder em cima das pessoas enorme. Toda vez, eu aposto, cara, que você adora quando alguém se preocupa com você. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Pensei em você hoje. Como é que você tá? Enfim, tal. A pessoa quer saber de você de algum jeito. Sabe? Como é que você está na quarentena? Você precisa de alguma coisa? Você quer conversar? Quer trocar uma ideia? É legal, cara, quando as pessoas se preocupam com as outras. Esse é o maior sentido da empatia. E é por isso que a gente sempre imagina distanciamento social não quer dizer, cara, que você tem que viver isolado. Não é essa a ideia, certo? Então, mostrar empatia e participar de ações úteis, seja doando para alguma instituição de qualidade, escrevendo uma nota de apoio a um amigo, como eu falei, pode aumentar de verdade os seus sentimentos de conexão social. Olha só a diferença. Distanciamento é o que a gente está fazendo por conta da pandemia, do vírus, do alastramento do vírus. Isso sim é necessário fazer nesse momento. Agora, você quebrar a sua conexão social com as pessoas, não é essa a ideia. Nós temos hoje, graças à tecnologia, muitos recursos para que nós não vivamos sem conexões nenhuma. Professor e aluno. Quero falar com vocês dois agora, presta atenção. Você já parou para pensar que não é só você que está vivendo essa situação. De fato, não é só você que está vivendo essa situação. Então é importante que a gente pense no outro. Eu sei que, William, minha situação é difícil, que não sei o que e tal. Poxa, gente, eu imagino, a sua situação é muito complicada. Mas presta atenção. Considere algumas das maneiras pelas quais a pandemia afetou a vida de todos. Você está trabalhando em casa, recebendo seu salário normalmente? Seus filhos estão estudando online em casa devido ao fechamento da escola? Você tem comida sobrando? Que bom, cara. Que legal. A gente fica muito feliz que você está vivendo numa boa nesse tempo de pandemia. Só que presta atenção, não é todo mundo que está vivendo nessa situação. A gente sabe muito bem, nós professores, quero falar com você de novo, professor. Escuta aqui. Nós sabemos que a gente entra na nossa equipe lá no Teams, a gente não vê, cara, 40 alunos online. A gente não vê 35, 30 e poucas pessoas online, que nem a gente via nas aulas presenciais. A gente vê no máximo o quê? 20, 25. Quando a aula é boa e todo mundo tem os recursos, 30. Meu pico foi 35 pessoas. 35 pessoas eu tive, foi o meu máximo nas aulas. E foi ótimo, cara. Foi uma aula bem legal. Eu tive que dar atenção para todo mundo, tava bem participativo. Mas eu sei, cara, que aquilo não é todo dia. Eu sei que aquilo não é todos os dias que acontece, porque nós, professores, sabemos que nem todos os alunos possuem os recursos que são disponíveis, que são necessários, aliás, para entrar nas aulas, por problemas financeiros, tecnológicos, psicológicos. E aí eu vejo muito professor, desculpa até, gente, eu não quero ensinar ninguém a dar aula. Presta atenção, cara, eu não quero ensinar ninguém a dar aula, até porque eu sou um girino, eu sou um moleque, perto de tantos professores aí que estão me ouvindo agora. Mas eu percebo que realmente muito professor, ele se empolgou bastante nessa questão das atividades. E aí a gente percebe, poxa, meu, um monte de aluno reclamando porque tem professor aí enfiando atividade até umas horas. Professor, calma. Calma. Não é assim. Não é porque o cara tá online, ele tá em casa, aliás, ele tem tempo. Não é porque ele tá online, em casa, estudando, que ele tem tempo aí sobrando. Não é, cara. Os nossos alunos, basicamente, mal mudaram a rotina deles. Tem aluno aí que mal mudou a rotina deles. A única diferença é que ele não tá indo pra escola. Então, presta atenção. A gente está tentando fazer com que todos os lados aqui, professor e aluno, se entendam. A minha missão hoje aqui é fazer com que esses lados, que muitas vezes eles são contrários, eles se unam nessa hora. Então, professor, entenda muito bem o seu aluno, entenda muito bem os recursos que ele tem, porque de fato é a maior dificuldade das aulas remotas, e veja bem, alunos, aula remota é o que vocês estão tendo. Aula EAD é um ambiente preparado que já está pronto com os vídeos, tudo certinho para vocês assistirem. Vocês não estão tendo aulas EAD, vocês estão tendo aulas remotas, onde o professor está sempre disponível ali na hora da aula para falar diretamente com você. Então,
O aluno, muitas vezes, professor, ele não está ali naquele pique de fazer aula, e aquele negócio, né? Aí já entra outras questões de organização, de dinheiro, de recursos, etc. Mas a gente precisa, cara, entender esse aluno. Nossa missão hoje é abraçar esse aluno, é tentar fazer com que todos participem, todos, sem distinção de nada, sem separação. Aqui a palavra é a união. Então, pense nos outros, né? Conforme eu falei, né? Pense sempre nos outros. Seja gentil com você mesmo. Tudo bem, cara, não conseguir fazer o que você planeja no dia, mas é importante se acalmar em primeiro lugar. Agora vai para o aluno, a nossa dica aqui. Eu quero falar com os dois sempre ali. Então, agora vai para o aluno. Todos lidam com estresse. Todos. E aluno, eu queria falar de verdade para você. Eu gostaria muito que vocês vissem, cara, o espaço que eu montei aqui em casa justamente para poder dar aula. Esse espaço aqui eu não tinha. Eu não tinha. Tive que montar todo um espaço aqui e tal para poder dar aula. Então, foi um momento de reinvenção. Foi um momento de reinvenção. Então, todos nós, cara, todos os professores, você pode ter certeza, eles mudaram alguma coisa na vida deles para poder estar online com vocês na hora da aula. Ah, William, mas a hora da aula eu já devia estar trabalhando mesmo. Não é assim. Infelizmente não é. Não foi tão fácil assim. Os professores estão aí para te falar quais mudanças que eles enfrentaram para estar online com você. Muitas vezes, vários professores, inclusive eu, tenho uma matéria de GP2 e gestão de pessoas, né? E eu não tinha material dessa aula. Normalmente o material fica tudo na minha cabeça. Eu vou lá com canetão, tal, não sei o quê, calculadora, faço na lousa, explico para o aluno, todo mundo entende, tudo certo. Como é que eu vou fazer isso pelo computador? Puxa, eu não tinha material nenhum, cara. Eu tive que montar tudo do zero. Do zero. Tive que montar tudo. Exercícios, as tabelas, os gráficos, enfim. Deu um trabalho gigantesco. Além de que mudar também a metodologia. Porque aqui eu estou imaginando que você, cara, está na minha frente. Essa câmera que está aqui na minha frente não é uma câmera, não é um computador, é o aluno. São as pessoas que estão me assistindo agora. Então, até essa metodologia, até o jeito que a gente olha, até o jeito que a gente fala, se expressa, tudo teve que se adaptar. Porque a aula pela internet é um pouquinho diferente do que a aula presencial, e vocês podem imaginar nisso, certo? Então, aqueles que trabalham na área da saúde, por exemplo, né, como está escrito aí no slide, estão mais ocupados do que nunca, como vocês podem imaginar. Isso porque eles não apenas estão lidando com o estresse de estar na linha de frente de uma crise de saúde pública, mas também podem estar lutando, cara. Presta atenção, isso nem eu tinha pensado. E os filhos dessas pessoas? E os filhos desses profissionais da saúde que estão todo dia lá no hospital, que muitos não estão nem voltando para casa com medo de transmitir a doença para a própria família. Tem algumas notícias, até alguns colegas da Nathalie, que não voltam para casa desde março. Desde março, que eles não voltam para a própria casa deles. Olha só que situação. Parece que é só nessas horas que a gente pode imaginar. Você separado, por exemplo, 3, 4 meses do seu filho. 3, 4 meses da sua mãe, da sua família. Então presta atenção que realmente isso é muito complicado. Então seja gentil com você mesmo. Se você tem como abraçar essa situação, abrace. Porque o problema da pandemia, da quarentena, das aulas remotas, enfim, ele não é só do professor, ele não é só do Centro Paula Souza, ele não é só do governo, ele é de todos nós. Então, ajude os outros. Isso aqui é bem legal, né, a gente falar, né? Como eu falei, isolamento social é por conta, de fato, da questão da saúde, da transmissão do vírus, etc. Mas não é, de novo, sinônimo de você se distanciar das pessoas, sabe? Não falar com ninguém, nem que for online. Não é isso. A questão não é essa. Então, muitas pessoas pensam em como ajudar o próximo, né? Em meio a essa situação. E aí eu deixei aí algumas ideias que eu tive, que eu vejo, que eu até pratico, que estão das pessoas que estão ajudando. Por exemplo, se você tiver uma posição financeira muito boa, a gente sabe que é um pouco difícil, mas é uma realidade de alguns. Se você tiver uma posição financeira ok, bacana, que possa ajudar os outros, por favor, instituições de caridade, alguns hospitais, asilos, orfanatos, vocês sabem onde está precisando, algum vizinho, alguma comunidade próxima, é importante que você possa, se possível, ajudar nesse sentido, levando uma cesta básica, talvez uma quantia de dinheiro, pagando uma conta, é sempre muito importante. Ofereça ajuda
para os vizinhos que talvez não possam sair de casa. Por exemplo, aquele pessoal mais velho, os idosos, que não estão podendo sair de casa. Se ofereça para ir na farmácia, no mercado, para ir na hortifruti. Molecada, máscara no rosto, álcool em gel, bora ajudar os outros, certo? Doe bens não perecíveis a quem necessita, certo? Reúna amigos, isso aqui talvez acho que é uma dica mais legal. Reúna amigos para fazer o bem por aí. Eu vejo muito, cara, pessoal que reúne a galera, reúne os amigos. A nossa própria ETEC da cidade de Tiradentes fez isso recentemente, foi um orgulho para todos nós. Foi lá entregar cesta básica, cobertores, itens de higiene, roupas, enfim. É muito importante, cara, que a gente possa ajudar as pessoas nesse sentido e que a gente, como eu falei, faça isso de bom grado, faça isso de bom coração, não esperando nada em troca. Normalmente, pode perceber, quem faz esse tipo de ação não está ligando para se é de noite, se é de madrugada, se está chovendo, se é frio, enfim. A pessoa só está lá para ajudar. Então, são dicas, não são obrigações, são dicas que aí eu juntei ao longo do tempo aí para poder passar e para poder estimular ali a empatia. E aí, professor, eu queria te falar um negócio. Não quero, como eu falei, ensinar você a dar aula. Não quero ensinar você a tratar o seu aluno. Não quero ensinar você como faz o que você faz. Quem sou eu, cara? Não sou ninguém, não sou ninguém. Eu tenho essa plena consciência. Mas eu estou aqui tentando aplicar, passar coisas que eu estou fazendo para vocês, meus amigos, para a gente poder tentar entender um pouquinho mais o que está acontecendo. E aí, eu lembro que eu fiz algumas perguntas para os meus alunos, alguns deles bem pontuais, para poder entender o que está acontecendo ali, para que eu, William Oliveira, possa me adaptar a essa nova realidade com eles. E aí, eu desenvolvi um mapa da empatia. E esse é para o professor, né? Então, vamos lá. Pergunte aos seus alunos, por favor, professor, o que eles pensam e sentem em relação às aulas. Eu vejo muito, eu participo muito, né, cara, das redes sociais. Gosto demais, meus alunos sabem que eu zoo eles, que eu faço memes, que eu reconheço muito os trabalhos que eles fazem, enfim, eu sou desse tipo de professor que realmente ama o que faz e principalmente divulga. Eu acho a divulgação, principalmente, acho que é uma das coisas assim, mais legais, né? Então, eu vejo muito aluno, cara, reclamando das aulas EAD, online, né, como eles falam, que são as aulas remotas. E aí eu pude perceber, falei, poxa, o que está acontecendo, né? Será que é tão ruim mesmo? Aí eu lembrei, quando eu estudava, quando eu fiz a minha primeira faculdade, inclusive, lá em 2012, eu falei, pô, meu, é complicado, né? Tipo, realmente a aula EAD, a aula online é muito difícil. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, estava começando ainda as aulas EADs e tal, e aí foram oferecidos alguns cursos, aí eu fiz um de inglês. Cara, não foi legal. Não foi bacana. E eu vou dizer que não foi bacana, porque eu não sabia, cara, separar o tempo das coisas. Eu, naquela época, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e à noite, e aí eu tinha um pouquinho da noite, né, para poder estudar. E eu vou ser sincero, não era bacana. Não era bacana justamente porque aula EAD, naquele momento era EAD, então era um ambiente fechado, não tinha nenhum professor para tirar minhas dúvidas naquele momento, e aí, meu, era eu e eu. Então era muito complicado. Eu lembro disso como se fosse ontem. Lembrando, os nossos alunos não estão praticando aula EAD, eles estão praticando aulas remotas, mas talvez, cara, a dificuldade no final das contas é a mesma. No final das contas é a mesma. Então, assim, me preocupo, porque só quem viveu uma experiência de aulas pela internet pode saber como é difícil. Porque não é você simplesmente sentar aqui na cadeira, no computador, enfim, no celular, e trocar uma ideia com o aluno. Ou você ouvir o que o professor, enfim, está falando, ou remotamente, ou online mesmo, num vídeo, e aí achar que o aluno vai entender aquilo perfeitamente. Não, cara. Sabe com quem, professor, você briga no momento da aula? Você briga com a novela, você briga com as redes sociais, você briga, querendo ou não, com a própria família daquele aluno, com o ambiente que ele está vivendo, você briga com música, você briga com tudo. E aí, pensa bem. Como você, professor, ensinando uma matéria que é muitas vezes complicada, vai chamar a atenção desse aluno? Como é que você vai trazer ele para esse lado? Pro seu lado. Então, não adianta, cara, a gente brigar
com esses recursos que está acontecendo. Não adianta. A gente vai realmente ter que se juntar a essas coisas. Eu falei até por uma aula que eu estava sentindo que eu estava dando aula na casa do aluno, porque eu estava falando de fundo de garantia, aula de departamento pessoal, estava falando sobre fundo de garantia e tal. Aí a mãe de um aluno ouviu eu falando e me perguntou as coisas no meio da aula. Ô, professor, sou mãe do aluno tal, eu queria falar sobre isso, isso e isso. Você pode me tirar uma dúvida? Eu falei, posso, não tem problema. Aí a gente tirou a dúvida, tal, e os alunos todos ouvindo, depois eles gostaram, porque a dúvida dela era uma dúvida de outros. Aí eu falei, caraca, olha só a responsabilidade que o professor tem. Ele está entrando na casa do aluno, ele está entrando na família do aluno. Eu me senti naquela hora muito, muito de verdade, muito feliz. Porque eu pensei, falei, poxa, realmente assim é muito complicado. Não é tão simples assim. Olha a nossa responsabilidade. A gente está entrando, cara, no íntimo do aluno. A gente está entrando no lugar mais remoto dele, que é na família, que é no quarto dele, muitas vezes. Olha só a nossa responsabilidade. Então, pergunta para eles, cara, meus amigos, professores, pergunta aí para seus alunos o que eles estão pensando e sentindo em relação às aulas, né? Se você pode mudar alguma coisa. Professor, aluno, professor não sabe tudo, tá? Então é legal que você sinalize de vez em quando, ô professor, peraí, explica de novo. Será que não pode mudar o seu jeito e tal? A gente está aqui aberto. A gente está aqui para isso, pode ter certeza. O que os alunos estão falando da gente? É uma preocupação. Ah, não, o aluno pode falar de mim, não estou nem aí e tal. Não, peraí, professor, não é assim não, você está ligado como é que é. Então, o que eles falam da gente vai determinar muito a simpatia que ele tem por nós. Eu acredito muito que é, falando assim, na questão de amizade, o aluno tem que ser nosso amigo, sim. Ele tem que ser nosso amigo, claro, com os devidos limites, claro. Mas o aluno tem que ser nosso amigo. A gente tem que trazer ele de alguma forma para o nosso lado para que a aula, a matéria, nós sejamos queridos por ele. O aluno que gosta do professor, ele tem o melhor rendimento na aula. Isso é básico, todo mundo sabe disso. Agora você vai criar uma antipatia pelo aluno, uma antipatia pela sala e vice-versa, e vai esperar ainda que o aluno tenha um bom rendimento na sua aula? O que ouvem dessas aulas remotas? Agora que eu perguntei isso porque eu queria ouvir de amigos e até família desse aluno, o que eles estão achando dos alunos estarem estudando em casa, né? É importante que a família também se envolva nisso, nessa questão da comunidade escolar, né? A família também é muito importante para isso. Então, o que a família está achando desse aluno estudando em casa, né? Tem família que está adorando, né? Mas tem família que está na maior dificuldade. Tem alunos aí, cara, que tem irmãos, então são em quatro irmãos e um computador e um celular. Como é que aquele aluno vai assistir sua aula, professor? Então, pensa nisso. Quais são as dores de cada aluno? O que eles estão realmente sentindo, falando de sentimentos, de emoções mesmo? E, principalmente, quais são seus ganhos? O que eles estão ganhando em relação às aulas? O que eles estão descobrindo em relação às aulas? Porque, desculpa, aluno, tem que falar para você, cara. A aula remota está ensinando muita coisa. E eu não falo de matéria, eu estou falando de organização, de responsabilidade, pontualidade. Eu estou falando de diversas competências que você, profissional, vai ter que enfrentar no mercado lá fora. E uma experiência como essa, ela ensina muito, você pode ter certeza disso. Então, é como eu sempre falo, quem é aluno meu, quem já foi aluno meu, sabe muito bem do que eu estou falando. A moeda tem dois lados. E o problema é como se fosse uma moeda. Sempre tem algo bom ali para mostrar pra gente. Sempre. De toda situação que você imagina, sempre vai ter algo bom ali para você tirar de lição, pode ter certeza. E aluno, se eu falei pro professor, falei aí, até puxei um pouco da orelha de alguns, quero falar com você agora. Porque você também é parte essencial do nosso trabalho. E sem você, a gente não é o que é. Pode ter certeza que todos os seus professores, alunos, todos os seus professores, vou repetir, são apaixonados pelo que fazem. Pode parecer que não. Pode parecer que num determinado dia ali, poxa, peraí, não tô legal, não sei o quê. Até eu mesmo, numa aula de TCC, até peço desculpas aí, de novo, publicamente, para minha turma do segundo ADM, lá do Céu Alto Alegre, que teve uma bela terça-feira aí que eu não tava tão bacana. Eles sabem disso. Psicologicamente falando mesmo. Psicologicamente falando, eu não tava tão, sabe,
naquele pique de dar aula. Eu desliguei até a câmera naquele dia, falei com ele só pelo chat mesmo, eu não estava bacana. Justamente por conta de dezenas de situações que todos nós estamos vivendo. Problemas, como a gente falou, não é só o aluno que tem, é os professores também, porque antes de ser professor, somos cidadãos, somos seres humanos. Eu não estava tão bacana. Aí depois de um dia, acho que é isso, depois de um dia eu falei com os alunos, falei, gente, mil perdões, não é minha cara, né, meu jeito de dar um tipo de aula daquela. Foi a primeira aula EAD, online, remota, enfim, que eu não me senti satisfeito. Então, eu pedi desculpas para eles entenderam. Vários ali depois me mandaram mensagem, dando força para mim e tudo mais. E aí eu me imaginei, foi naquele dia, inclusive, que eu decidi falar sobre isso aqui com vocês. Foi nesse dia que eu falei, poxa, realmente isso é muito importante. Porque o aluno, ele podia, sabe, não ligar, não responder, não falar nada, mas eles quiseram. Alguns ali quiseram, mandaram mensagens muito legais. E eu falei, poxa, a gente precisa realmente do aluno do nosso lado, cara. Não adianta, velho, não adianta. A gente precisa do aluno do nosso lado. Então, por favor, aluno, agora é a sua missão também. O que eles pensam, o que o professor agora pensa e sente em relação às aulas online. Será que o professor está satisfeito com isso? Será que era isso? Era o sonho de consumo dos professores fazer isso? Você pode ter certeza que não. Todos nós, como eu disse um pouco antes, todos nós tivemos que nos reinventar, nos moldar de um jeito rápido. Então, eu até estava vendo algumas matérias, e aí a gente viu que foi dado férias para os professores no mês de abril, né? No começo, entre março e abril, e aí depois os professores entraram online. Não foi férias. Não foi férias, pode ter certeza. Foi o mês que a escola, a ETEC, enfim, as faculdades, enfim, mais trabalharam dentro dessa quarentena. Porque a gente teve que montar um esquema de aulas remotas gigantesco em apenas um mês. Primeiro, a gente teve que dar acesso a todo mundo. Teve que dar treinamento, né, para os professores. Teve que estimular os alunos a conseguirem entrar e tudo mais, tal. Ajudar aluno a aluno. Então, assim, foi uma dificuldade gigantesca. Uma dificuldade, assim, gigante para todos os professores. E a gente não teve aquelas chamadas férias ali, que todas as matérias falam disso. Não foi assim. Então, pergunta para o seu professor, ou para os seus professores, por favor, peço isso. O que eles estão pensando e sentindo em relação às aulas? O que os professores estão falando de vocês? A gente, cara, como eu sempre falo, a gente ama o que faz. Isso é frase feita minha. E a gente ama cada turma. Pode parecer que não, o nosso sucesso, sabe, é ver vocês saindo da escola bem, sabendo, enfrentando aí mega dificuldades aí para entrar numa faculdade e conseguindo e conquistando. Vocês aí entrando em cargos maravilhosos, em empresas maravilhosas. E esse é o sucesso de cada professor. Você pode ter certeza disso. Então a gente quer falar isso de todos os alunos. A gente quer torcer por todos os alunos. Isso é fichinha, cara. Isso é coisa nossa já. Então, pode ter certeza que todo professor está torcendo por você. Ele não está contra você, ele não está jogando contra. Você pode ter certeza disso. O professor, ele tá do seu lado. Ele tá tentando ali empurrar você justamente para você ir para frente. Quando a gente chama você, até para meus alunos isso serve, tá bom, gente? Quando eu chamo vocês lá no Teams, lá para assistir a aula várias vezes, não é que eu tô sendo chato não, cara. Eu tô querendo que você desenvolva. E desenvolver, para nós de recursos humanos, quem é de RH sabe, desenvolver custa caro. Desenvolver dói. Tirar você da zona de conforto é uma das piores coisas, mas a gente está aqui para isso. Justamente porque a gente sabe que se não for assim, não há crescimento e não há vitória. Presta atenção. Quais são as maiores dificuldades de criar uma aula remota? Falo por mim. Como eu disse, a gente teve que mudar muito o nosso jeito, até de falar, de se expressar, de olhar para a câmera e tudo mais. Porque se a gente continuasse a trabalhar do jeito antigo, será que de fato a gente teria sucesso nisso? Eu mesmo fico me questionando. Eu mudei. E eu fiz isso de um coração muito grande, puro, porque eu sabia que para meu crescimento eu tive que mudar para melhor. E eu levo sempre comigo, eu sempre cobro isso também dos meus alunos.
que a filosofia Kaizen, uma filosofia japonesa, que para quem não sabe, Kaizen significa hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Se você está do mesmo jeito que ontem, você está perdendo tempo. Todo dia você tem que desenvolver alguma coisa. E nós, professores, estamos nisso. A gente está nos desenvolvendo para desenvolver as pessoas que estão do outro lado da telinha, do outro lado ali da aula. Então é para isso nossa missão. Como eles desenvolvem as aulas remotas, é importante vocês saberem disso, e principalmente, aluno, pergunta para o seu professor o que ele está sentindo naquele dia. Será que o professor, de fato, ele está feliz da vida naquele dia e tal? Como tem momentos da gente estar, sim, muito feliz, completos, realizados ali, tem momentos, cara, que a gente não tá afim. Tem momentos que a gente não tá afim. E eu não tô falando isso, aluno, para você sentir dó da gente, não. A gente não precisa de dó. A gente precisa de compreensão. A gente precisa de compaixão. A gente precisa, de fato, de companheirismo. Porque vocês têm tudo, de verdade, num momento como esse, se revoltar, cara. Contra professor, contra diretoria, contra a ETEC, contra Centro Paula Souza, contra tudo. Mas pode ter certeza que todas essas pessoas têm um foco só, você. A gente só tem um foco nessa vida, que é desenvolver o nosso aluno. Ele precisa ser, para nós, o melhor profissional e o melhor cidadão. E para isso, a gente não mede esforços para nada. A gente tem que ir. A gente vai para cima. A gente está aqui, sábado. Que hora que é agora? 16h44 da tarde, ouvindo o professor William falar. Até agradeço aí os comentários. Obrigado mesmo. E, pô, William, de novo, aula reposição, não sei o que, tal, é complicado pra gente. Pô, gente, a gente sabe disso. Mas a gente está aqui com o único foco, desenvolver você. A gente está aqui para desenvolver você, desenvolver o seu conhecimento e principalmente você como cidadão. E aí, gostaria muito, cara, eu não posso aqui obrigar ninguém a fazer nada. Até porque eu sempre falo isso, né? Não obrigo ninguém a nada, eu sugiro, eu peço, tento persuadir as pessoas. E se de fato você sentir no seu coração que é importante tudo isso que eu estou falando, que vocês estão me ouvindo aqui há quase 45 minutos aqui, será que realmente é tão importante? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Professor e aluno, quero dar uma lição de casa para vocês. Eu quero que vocês, de verdade, nessa próxima semana que vai entrar, a partir de amanhã, vocês pratiquem isso com seus alunos. Pergunta para ele se de fato ele está gostando, o que ele está sentindo, no que você, professor, pode melhorar, no que você pode estar disponível para tentar ajudar aquele aluno de alguma forma. Pense em tudo. Pensa no que você pode fazer para ajudar aquele aluno. Acho que é essa a maior lição que eu tenho. Aproveita aí esse final de semestre que muitos alunos vão embora, a gente vai trocar de sala muitas vezes, enfim, a gente não vai ter uma próxima oportunidade. É como eu sempre falo, né? O tempo ele custa caro. O tempo ele custa caro. Não deixa para amanhã, não. Vai, sai lá, faz hoje, se possível. Aproveita aí a reposição de aula. É importante, cara. E aluno, a sua lição de casa é a mesma do professor. A sua lição de casa é idêntica à do seu professor. Se possível, por favor, pergunte a cada um deles o que eles estão sentindo, se eles estão tendo dificuldades, se de fato eles estão ali precisando de alguma ajuda, se eles estão precisando de ouvir, cara, alguma mensagem. Se importe também, por favor. Não ache que seu professor ali, só pelo fato dele ser obrigado a dar aula para você, ele também tem que ser, ele tem que estar bem psicologicamente, bem financeiramente, bem emocionalmente falando. A gente não está aqui falando de dinheiro. A gente não está aqui falando de cargos. A gente não está aqui para, sabe, falar assim, você é obrigado a fazer isso, então faça. Não, calma aí, cara. A minha ideia aqui não é falar de quem manda em quem é chefe de quem e tudo mais. A ideia não é essa. A ideia é ir para um lado emocional mesmo da coisa. É fazer com que você, aluno, possa entender que todos estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Não tem ninguém remando para trás. Todo mundo está remando para frente. E com foco em você. A gente está aqui para focar em você apenas.
Então, é muito importante que você não imagine, nem pense que os professores estão contra você. Vocês têm aí um monte de professor para falar a mesma coisa que eu falo todos os dias. Provavelmente você já ouviu isso todos os dias também. Então, é importante de verdade, cara, que você abrace nesse momento, assim, mesmo que seja virtualmente, abrace seus professores. O professor, cara, ele é seu irmão mais velho, ele é seu pai, ele é sua mãe, ele é um tio, enfim, ele é uma pessoa focada em você. Como se fosse sua família. De verdade, como se fosse sua família. E eu não falo isso como demagogia, com um clichê, sabe? Tá fazendo média. Não, cara, a gente não tem por que fazer isso não, pode ter certeza. A gente não tá aqui para isso não. A gente tá aqui para trabalhar. E se a gente trabalhar com amor, fica muito mais gostoso. Fica muito mais legal. Eu vou roubar uma frase, até anotei aqui. Vou roubar uma frase aqui do Mário Sérgio Cortella, que eu vi um dia numa das palestras dele, que sucesso é você fazer o que você ama. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com hierarquia, com cargos, enfim. Tem a ver com você fazer o que você ama. E você pode ter certeza absoluta que os professores que vocês têm alcançaram sucesso, porque todos eles fazem o que amam dentro da nossa escola. Tá me ouvindo de outra escola? Pô, que bom. Faz isso aí com seus professores também. Você é da faculdade e tudo mais? Por favor, faz isso com seus professores também. É importante, cara, que você imagine que todas as dificuldades que temos ali, temos em conjunto. Ah, a minha dor é só a minha dor. Não é. Não é. Até outra coisa que eu até comentei aqui, até estava falando com a Nathalie um pouco antes ali, dessas pessoas, né, que falam assim, poxa, sei lá, né, caraca, eu tô com uma dor na unha aqui, velho, uma dor na unha aqui gigante aqui, tá doendo pra caramba, né? Ah, não, mas aí vai vir outra pessoa, né? Ah, não, mas peraí, você não sabe o tamanho da minha dor aqui. Se você soubesse essa dor aí, você nem reclamava. Foge dessas pessoas. Foge dessas pessoas. Sabe por quê? Essa pessoa não valoriza a sua dor. Nós, professores, valorizamos a sua dor. A gente valoriza muito ela. E a sua dor é a nossa. A sua vitória é a nossa também. Por isso que a gente sempre vai estimular você a ser melhor todos os dias. A ser melhor todos os dias. E com isso, eu quero concluir o quê? Né? Junto com vocês, inclusive, junto com vocês. A gente conclui, cara, que todo mundo, sua família, minha família, a família de todos os professores e alunos, enfim, todo mundo que está assistindo aqui, é refém dessa situação que nós estamos vivendo. A gente é refém desse vírus, a gente é refém dessa situação toda, dessa quarentena, enfim, a gente é refém de tudo isso. Não tem ninguém ali, cara, que tá um pouco melhor ou pior. Não, tá todo mundo ali, ó, no mesmo barco. Pode ter certeza. Outra coisa que a gente conclui é que empatia é fundamental para o convívio. Ah, William, mas isso aí você já falou, isso aí é fácil. Beleza. E quantas atitudes de empatia você viu nessa quarentena? Ah, na televisão tem várias. Beleza. E do seu lado? E na sua família? E junto com seus amigos? E com pessoas que você conhece no seu bairro? Você viu? Garanto que não foram tantas assim. Deve ter visto uma, duas, três ali, mas, poxa, se a empatia é tão fundamental para o nosso convívio, que façamos ela virar uma rotina. Alunos, por favor, me escutem, por favor. Seu professor torce por você. Somos um time, pois sua vitória é a nossa vitória. Não ache, por favor, que nós estamos remando contra. A gente está aqui do seu lado, cara. Tem mensagem aí que chega para nós de sábado, domingo, de feriado, e seu professor faz o quê? Muitas vezes responde, troca uma ideia com você, te auxilia. Então, gente, é importante, cara. Seu professor está torcendo do seu lado. Professor, me escuta agora, por favor, meus amigos aí, professores, entendemos suas dificuldades. E os alunos também entendem. Não ache, cara, que todo aluno está torcendo contra nós, não. Muito pelo contrário. A maioria, se não todos, está do nosso lado também. Você pode ter certeza, professor. A gente está aqui junto, pô. Eles entendem o nosso lado. Quantas mensagens você não recebeu aí? Quantos elogios, professores, vocês não receberam referente às suas aulas online? Pô, professor, caramba, sua aula tá mó legal, não sei o que tal, parabéns.
Quantas vezes, cara, o aluno está do nosso lado? Pode ter certeza, professor, você não está desamparado, não. Muitas vezes eu sei o que você sente. Você sente que está sozinho. Você sente que você deu a pior aula do mundo. Você sente que você está sendo insuficiente, que você não está, sabe, engrenando ali. Relaxa, calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Então, entendemos as dificuldades e estamos saindo muito mais fortes disso. Isso você pode ter certeza absoluta. Nós estamos saindo mais fortes como cidadãos, como pessoas e como profissionais. Do nosso lado está o nosso aluno. Esse que torce pra gente, esse que dá força pra gente, esse que tá aqui, ó, falando que aí, pô, que legal, quanto comentário bacana, tá do nosso lado. Eu não tô sendo aplaudido sozinho aqui não nessa live. Pode ter certeza. E muito obrigado pelos aplausos, mas pode ter certeza que quem tá elogiando aí, por favor, se não fosse pela ETEC da cidade de Tiradentes, não seria possível. Se não fosse pela ETEC de Guaianazes, que é onde eu comecei a minha carreira, também não seria possível. Então é bacana, chega até a me emocionar, que todos nós. Todos nós estamos conseguindo passar por cima disso. E obrigado, aluno. E obrigado, aluno, que sempre torce pela gente. Pode ter certeza que a gente vai reconhecer isso. Então, pessoal, muito obrigado por vocês assistirem essa live até aqui. Eita, isso não estava no script não, hein, Cleberson? Desculpa aí. Então, obrigado por assistir até aqui. Aqui estão meus contatos, para quem quiser trocar uma ideia comigo, falar da sua experiência, falar como é que está sendo suas aulas online, aluno. Professor, se quiser mandar um e-mail, WhatsApp, tá tudo aí, pode ter certeza que eu vou trocar uma ideia com você. Então, é importante que a gente converse, que a gente troque uma ideia, que a gente saiba de verdade o que cada professor está sentindo e o que cada aluno também está sentindo. Então, meus canais aí estão abertos. Por favor, troca uma ideia aí, porque é muito importante que a gente possa se ouvir e ser ouvido. O momento da empatia é esse. Todo mundo tá junto. Então, gente, muito obrigado. De verdade. Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, pode trocar uma ideia comigo aí. Estou aqui disponível para fazer perguntas. E é isso. Então, realmente é muito importante que a gente tenha esse momento. Obrigado pela ETEC de Cidade Tiradentes por ter proporcionado isso. Desculpa aí o choro, porque não foi proposital, mas quando a gente ama o que a gente faz, é natural que essas coisas aconteçam. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Quando vocês estiverem aí, se tiver perguntas e tudo mais, estou aqui online para responder. Obrigado, viu, gente? Falou, gente. Até mais, viu? Fiquem com Deus e até uma próxima.